E aí, pessoal, como vocês estão estudando bastante? Como a gente tinha falado, vamos começar com a supremacia do interesse público nos nossos princípios de direito administrativo. Vamos lá, seguir nessa trilha? Bom, para começar a falar sobre a supremacia do interesse público, a gente tem que entender uma dicotomia básica, que é qual? A diferença entre a proteção dos direitos individuais e a necessidade de satisfação dos interesses coletivos. Ou seja, a gente tem, de um lado, interesses das pessoas, como indivíduos, de cada uma das pessoas, sem ser em separado. E do outro lado, o interesse de um grupo de pessoas, da coletividade. Essa dicotomia entre os interesses individuais e coletivos que vai pautar a administração pública. No caso, há a supremacia do interesse público, ou seja, a administração pública vai representar o interesse público, o interesse do coletivo, da maioria, do grupo, e não do indivíduo. Assim, a gente vai ter a administração pública como representante do coletivo frente aos particulares, às pessoas representantes de si mesmas. Assim, vamos seguindo na nossa trilha. Bora lá. Para falar aí um pouco da supremacia do interesse público e o início dela, o básico. A gente tem, como havíamos dito na outra aula, aquela lição do professor Celso Antônio, que é a condição de existência do direito administrativo, a supremacia do interesse público. Mas uma coisa importante, como a gente tinha comentado, nem tudo está positivado, nem tudo está nos artigos da Constituição, na legislação. Tem algumas coisas que estão ao longo da Constituição Federal. Esse é o caso da supremacia do interesse público. Esse é um princípio basilar, fundamental, como vocês estão vendo, e ele não está em nenhum artigo. Ele está na interpretação da própria Constituição. A gente tem que dar uma olhadinha em alguns artigos. Aí eu coloquei para vocês, mas eu vou ler para vocês terem a ideia exata do que eu estou falando. Produção, vê a Constituição. Obrigado. Vamos então entender aqui um pouco sobre o artigo 5º, 24, inciso 24. No caso, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, e por aí vai. Ou seja, temos aqui nesse artigo claramente que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. A mesma coisa para o inciso 25, que coloca que no caso de eminente perigo público, a autoridade competente pode usar a propriedade do particular, ou seja, mais uma vez, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Indo mais para frente, lá no artigo 170, como vocês estão vendo aí, nos incisos 3, 5 e 6, a gente tem a função social da propriedade, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente. Todos esses se sobrepondo ao interesse privado, ao interesse do particular. Assim, a gente entende que, pela análise sistemática da Constituição, podemos encontrar a supremacia do interesse público. Valeu, produção! Seguindo aí o nosso curso, para a gente não parar, seguir na trilha, temos algumas restrições e prerrogativas. A supremacia do interesse público traz alguns benefícios para a administração pública. No caso, nós temos o que chamamos de atuação imperativa, que é o quê? Como a administração está protegendo o interesse público, ela pode também dar comandos, e no caso comandos unilaterais, ou seja, mandar, atos de império, como também são conhecidos. Ela tem uma atuação, então, comandando, dando ordens, e também a autoexecutoriedade, que é o quê? A própria aplicação do que ela comanda. A administração pública, então, se organiza, cria comandos para si mesma e aplica. E não só isso, também se autotutela, ou seja, verifica se os comandos estão sendo cumpridos. Como vocês puderam ver, essas são grandes prerrogativas que dão um grande aspecto, uma amplitude muito grande para os poderes da administração pública. E eu não repeti grande à toa, é grande mesmo. Vocês viram que é uma série de comandos
comando, fiscalização, aplicação, tudo feito pela administração. E aí vocês vão me perguntar, mas isso não tem limites? Sim, tem limites, como a gente vai ver agora. Para contrabalancear esse grande poder que a administração pública poderia ter, que levaria, em alguns casos, como na história a gente sabe que levou, a uma total opressão ou supressão do indivíduo frente ao coletivo, nós temos os demais princípios que mitigam essa força do interesse público, que mitigam, melhor dizendo, a aplicação da administração pública em face aos demais indivíduos na proteção do interesse público. Inclusive, estão previstos os chamados remédios constitucionais. A gente tem dois que a gente destacou, que são bem importantes, que é o habeas corpus, que está lá no artigo 5º, e também o mandado de segurança, também no artigo 5º. O que acontece? Com o habeas corpus, você pode se liberar de uma restrição física, e com o mandado de segurança você também pode afastar algum comando aí da administração que te restrinja em alguns direitos, tanto individual quanto coletivamente. Para falar de maneira bem simples, só para vocês entenderem que o poder não é tão amplo assim, ele tem limitações. E mais, esse poder não é simplesmente um querer atuar e poder escolher quando atuar. É o que a gente chama de dever-poder. Porque como a gente vai ver nos princípios seguintes, a atuação da administração pública é pautado pela lei, que acaba sendo um comando para a própria administração, que não vai ter a possibilidade, às vezes, de escolher como vai atuar. Tem, algumas vezes, que ser obrigada a atuar. E para explicar sobre essa questão do interesse público primário e secundário, que vocês já devem ter ouvido falar, que aparece aí, vira e mexe, isso é uma explicação que existe para ajudar a gente a sair um pouco da abstração desse princípio, essa defesa do interesse público, que pode ficar aí muito abstrata e foge da realidade. Para isso a gente traz na diferenciação entre interesse público primário e secundário. Por quê? Como a gente sabe, o Estado tem atua em várias frentes. Atua em frentes econômicas, atua em frentes de direitos, atua em frentes de administração. E essas frentes não podem se confundir. Por exemplo, os interesses de uma empresa pública não necessariamente são os interesses da coletividade, ainda mais se a gente está falando de uma empresa, por exemplo, de economia mista, que tem aí uma parte do setor público, outra parte do setor privado. Por isso, há essa divisão para esclarecer qual é a finalidade pública, bem claramente. O interesse público primário, então, se refere ao interesse da coletividade por si. E o secundário já revela o interesse do Estado, que não necessariamente é o interesse da coletividade. Como, por exemplo, no caso da sociedade de economia mista, que pode ter algum interesse em algum negócio que não necessariamente vai beneficiar a coletividade como um todo. Por isso, essa diferenciação. Importante que o interesse público primário é indisponível, ou seja, a administração pública nunca pode deixar de buscar o interesse da coletividade. Tem sempre que buscá-lo. Inclusive, pode ser sancionado se não o fizer. Tem dois artigos aí que a gente destaca. O artigo 319 do Código Penal, que é a prevaricação, que é o caso, digamos, do agente público que não atua em conformidade com a lei, com esse comando que a lei dá. E também o artigo 11 da Lei 8.429, que é o desvio de finalidade, ou seja, aquele agente público, ou aquele agente que, na sua relação com o público, desvia da finalidade, da busca pelo interesse público primário, pelo que é comandado pela lei. Vocês perceberam que eu falei bastante de lei agora nesse ponto, né? Isso já é um indicativo que vamos passar para o próximo princípio da administração pública, que é o princípio da legalidade, que vai ajudar a entender bastante a restrição do interesse público primário e também essa questão do dever-poder. Vamos lá, que a gente tem muito para estudar. Até mais!